Capítulo 31. Apesar da diferença de idade, o casal estreitava os laços. Os dois se apoiavam mutuamente e estabeleceram uma parceria que os fortalecia. Alguns meses antes do final da faculdade, Sofia experimentou um estresse muito intenso e precisou de auxílio médico para reequilibrar-se. Estive conversando com meu pai sobre meu cansaço constante e sobre o seu também. Ele me aconselhou a procurar um núcleo espírita e fazer um tratamento espiritual, disse Lorenzo. Mas por quê? O que você tem? Bem, é que vira e mexe tenho dores muito fortes no peito e no estômago, e os tratamentos me fazem muito bem, me aliviam. E meu pai pediu para que você me acompanhasse, para que possa se cuidar também. O que acha? Não sei. Não me agrada essa história de centro espírita. Tenho medo. Você já foi alguma vez? Não. Não há do que ter medo. É um lugar de equilíbrio, de ajuda. Me acompanhe ao menos uma vez. Se não gostar, tudo certo. Não precisa voltar. Sofia acabou cedendo e acompanhou o namorado. Logo na primeira visita, encantou-se com a lucidez dos comentários e com a clareza das lições do Evangelho. Era como se finalmente ela compreendesse os ensinos de Jesus em sua inteireza, e logo assimilou os princípios espíritas como se os conhecesse de longa data. Em uma reunião densa e obscura, próximo à crosta da terra, Hélio participava de um dos encontros com os servidores das trevas. Ele, que fora levado à nova reencarnação, voltara ao umbral em condições ainda mais grosseiras, nada aproveitando da experiência que lhe fora oferecida. Ao contrário, comprometeu-se cedo com a delinquência e agravar ainda mais seus pesados débitos com as leis divinas. Estava engajado agora com espíritos que se ocupavam em destruir as terras brasileiras. Como obtivera informações de que Sofia, a odiada Sofia, reencarnara no Brasil, candidatara-se para atuar naquela região e comprazia-se em praticar o mal. Estava entretido nos planos dos superiores para intervir na vida política pública do país, com o objetivo de impedir que os desejos de Ismael se concretizassem. É isso, meus amigos, vamos destruir esse país antes que a fé os fortaleça. Mais dificuldades, isso é o que devemos proporcionar aos brasileiros, assim eles desistirão. Eu não concordo, uma voz cavernosa ecoou. Todos silenciaram. O recém-chegado caminhou devagar e postou-se diante do grupo. Vamos obscurecer ainda mais a mente dos brasileiros, vamos entorpecê-los, hipnotizá-los para que nos cedam terreno de boa vontade. Não precisamos fazer esforços, apenas aproveitar as tendências e fraquezas desse povo ingênuo e infantil. Com a baixa autoestima que tem, serão uma presa fácil. Seguiam escutando com atenção, e o mestre das trevas prosseguiu. Vamos dar a eles aquilo que eles mais querem, aquilo que desejam. Quando estiverem em nossas mãos, quando houverem se distraído o suficiente, então vamos afundá-los e destruí-los. E eles nem perceberão o que aconteceu. E como faremos isso? Temos vários representantes de nossa inteira confiança em diversos setores da política brasileira. Alguns deles, em especial, serão nossos porta-vozes diretos. Com ambição e ganância sem tamanho, habituados a ter poder a qualquer preço, já destruíram outros povos por onde viveram em experiências pregressas. Agora é a vez de nos seres úteis no país da praia, da cerveja e do futebol. Núbio soltou estrondosa gargalhada e depois falou entre dentes. Vamos ver se esses espíritas de meia tigela terão resistência para nos fazer frente. Vamos esmagá-los, oprimi-los de tal forma que farão o que já fizeram no passado. Negarão sua fé, abandonarão tudo. E Ismael, nosso inimigo, ficará falando sozinho. Esse planeta nos pertence e ninguém nos arrancará daqui. Hélio, chamou Henrique. Cale a boca, respondeu Hélio, irritado, tentando não perder os planos do mestre. Preciso falar com você, insistiu o servo.
Agora não, a reunião é importante. Trago notícias que você espera há muito tempo. Você a encontrou? Sim, e dessa vez é certeza. Hélio agarrou o outro pelo pescoço e rangeu os dentes ameaçador. Estou cansado de alarme falso. Desta vez não é, tenho certeza. Você precisa vir para conferir, mas só você pode ter certeza de que a pessoa que identificamos é ela. E onde está? Em São Paulo, temos o endereço. Vamos agora mesmo. Não quero perder mais tempo. São décadas esperando por esse momento. E agora, com os planos de Núbio, não importa que tipo de ajuda ela tenha, não ficará de pé. Se me escapou no passado, desta vez não conseguirá. Acompanhando Henrique, não demorou a que os dois chegassem às portas da casa onde Lorenzo morava. O casal estava compenetrado para as provas finais. Hélio aproximou-se e entrou sem grandes dificuldades. Observou os dois e analisou a jovem que tinha diante de si. Ela não se parecia em nada com Sofia, o corpo era outro, mas com sua apurada visão espiritual, observou atentamente as vibrações, as emanações energéticas, à procura dos traços da mulher de outrora, e encontrou vestígios certos. E então é ela? Perguntou Henrique, incomodado com a demora da avaliação de Hélio, que era hierarquicamente superior a ele nas atividades a que se dedicavam junto ao grupo espiritual de espíritos rebeldes e adoentados pela culpa, pela mágoa e pela revolta contra o Criador. Ainda não posso dizer, sinto alguns traços, mas não tenho certeza. E prosseguiu em sua análise, aproximou-se ainda mais dela, e então comentou: terei de fazer um teste. Irritado com a invertida que levara, Henrique calou-se. Já não se importava mais com a aprovação do superior. Este, por sua vez, aproximou-se da jovem com traços delicados, que nem de longe aparentava os 34 anos que tinha. Parecia muito mais jovem. Entre ela e Lorenzo, apesar da diferença de 9 anos, não se podia dizer quem era o mais velho. Hélio buscou estabelecer sintonia com os pensamentos agitados da moça, preocupada que estava com muitas coisas. De fato, suas emanações mentais eram uma profusão de medos, angústias e insegurança. Projetava o fracasso nas provas. Depois via-se na formatura, casada com Lourenço, e um lar se desenhava em seus pensamentos. Usando a ansiedade, os medos, não foi difícil para ela estabelecer contato. Então projetou uma imagem na mente dela, a imagem da casa incendiada por ela, com os gritos de horror dos familiares presos e o odor de objetos queimados. A reação dela foi imediata, um sentimento de culpa indeferindo brotou em forma de reprovação nas próprias atitudes, e ela começou a cobrar-se por não estar dominando melhor a matéria, por suas notas não serem tão boas. Enfim, um sem número de pequenas reprovações emanaram em sua mente e a jovem suspirou, contrariada. O que foi? Perguntou Lorenzo. Nada. O que foi? E se eu não conseguir passar? E se for reprovada? De onde está tirando essas ideias? Suas notas são boas, dá para passar com folga. E se eu não tiver talento para ser administradora? E se não conseguir me diferenciar, o que vou fazer? Sofia, calma, porque esse pânico de repente? Lorenzo sentiu medo na voz e na expressão dela. Eu não sou tão boa, nunca deveria ter parado de estudar, não deveria ter casado, agora estou com quase 35 anos. Quem vai me dar um estágio? Lá no escritório sou uma assistente geral sem nenhuma perspectiva. Você já está fazendo estágio porque está na idade certa. Ela recostou-se na cadeira e sentenciou: eu sou mesmo um fracasso. Lorenzo largou tudo, aproximou-se dela e envolveu-a em um abraço carinhoso. Depois disse: você está cansada. Vamos dar uma parada para comer alguma coisa. Você não me leva a sério, não compreende. Por mais que o namorado se esforçasse, não compreendia mesmo, mas disse paciente: os últimos meses têm sido muito intensos e estressantes. Vamos fazer uma pausa, você precisa descansar. Ela levantou a voz, cada vez mais irritada. Você não me compreende, eu sou mais velha do que você, sou mulher, tudo é difícil para mim. E você acha que é só você que tem problemas?
Hélio sorria satisfeito. Nem bem chegara e já causara desarmonia. Aproximou-se mais e desta vez projetou a imagem dela cometendo suicídio e sussurrou-lhe: Eu sei o que você fez, assassina, suicida. Finalmente a encontrei. A imagem foi captada por Sofia e causou profundo mal-estar. Ela explodiu. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora agora mesmo. Não fico aqui nem mais um minuto. Você é um grosso insensível. Sofia recolheu o material e colocou tudo na mochila. Pegou a bolsa e tirou a chave do carro de dentro dela, caminhando para a porta. Você é uma obtusa descontrolada. Quer se acalmar, por favor? Ela não esperou nem mais um minuto. Saiu pisando duro e bateu a porta atrás de si. Hélio acompanhou a jovem e continuou falando-lhe ao espírito. Geniosa desse jeito e pelo descontrole, é você mesmo, sua vadia. Finalmente a encontrei. Pode esquecer seus planos. Daqui por diante eu darei as cartas. Vou controlar e dominar você e vou destruí-la sem piedade. Capítulo 32. Nos dias que se seguiram, a luta interior de Sofia acirrou-se. Hélio lhe perturbava o sono e ela começou a ter noites tormentosas. Ele não a deixava dormir, agitava-lhe os pensamentos já acelerados, estimulava seus centros nervosos e, embora ela estivesse frequentando a casa espírita e desenvolvendo um novo olhar sobre o mundo, ainda não havia desenvolvido barreiras aos pensamentos intrusivos de Hélio, não aprendera ainda a cuidar de suas vibrações, das energias que habitavam seu inconsciente. Ao se encontrarem na faculdade, Lorenzo perguntou, ainda chateado com o comportamento dela: A moça está mais calma? Não enche, ela respondeu e sorriu. Ele a abraçou e os dois se beijaram e diluíram o mal-estar. Na realidade estou péssima, não consigo dormir, já faz 3 noites que fico praticamente em claro. Puxa, deve ser o cansaço, o estresse. E o que eu faço? Ainda bem que amanhã tem a reunião no centro. Você pode conversar com a orientadora e pedir para fazer um tratamento espiritual. Depois que comecei o meu, estou me sentindo bem melhor. Acho que é isso mesmo que vou fazer. Deus me ajude a dormir essa noite, já não aguento mais. Hélio mantinha-se à espreita e murmurou: E eu ainda nem comecei. Entretanto, depois que Sofia iniciou o tratamento na casa espírita, o obsessor sentiu que sua influência sobre ela havia sofrido ligeiro abalo. Era como se houvesse se estabelecido uma barreira invisível entre ela e Sofia, o que o contrariou sobremaneira. Ele advertiu Henrique: Não se aproxime desse lugar onde Sofia está indo. Muitos desaparecem lá dentro. O lugar é perigoso. Os servidores da luz dominam o lugar. Já ouvi muito sobre esses tais centros espíritas e já tive em alguns. Eu posso, afinal sou graduado, entro e saio deles conforme meu desejo, mas você fique longe. Em uma manhã, Hélio recebeu uma convocação inesperada para se apresentar a Núbio. Embora tentasse, ele não conseguiu negociar, precisavam dele. Vou ter de me ausentar por uns tempos. Você fique aqui e atormente Sofia quanto puder. Faça de tudo para enfraquecer a vontade dela, para que ela deixe de acreditar em si e em seus propósitos. Mostre a ela que as dificuldades são muito grandes e que ela não é capaz. Esse é o melhor jeito de dominá-la. A insegurança e a culpa que carrega serão nossas aliadas. Vou arrumar reforços. Alguns pervertidos e ociosos que conheço ficarão felizes em te ajudar. Não saia de perto dela, com exceção, você já sabe. Sei, não precisa repetir, não sou burro. Hélio deu um tapa na cabeça de Henrique e falou ríspido: Não me enfrente e faça o que estou mandando, logo o reforço chegará. Henrique observou satisfeito o outro se afastar, até que enfim ficara livre daquele encosto por uns tempos. As semanas passaram voando e logo Sofia e Lorenzo estavam recebendo o diploma em sua colação de grau. Para ela foi um momento emocionante. Finalmente alguma coisa estava dando certo em sua vida. Era o primeiro êxito de muitos.
Ela se repetia, embora uma voz interior insistente em dizer bem baixinho e imperceptível: você não merece ser feliz. Os dois trabalhavam com afinco e 2 anos depois da formatura veio o casamento. O segundo grande êxito para a jovem que via sua vida sendo reconstruída e seus sonhos começando a ser alcançados. Sofia sentia que agora sua vida entrara nos eixos e poderia esquecer o passado, os erros que cometera e buscar ser feliz. Ela formava um lar e agora seria para sempre, para ser feliz de verdade. Envolvidos por um senso de urgência, ambos se dedicavam às suas carreiras. Começaram a vida a dois, sem ajuda financeira de nenhuma das famílias, apenas contando com aquilo que conseguiam construir com seus próprios esforços. E trabalhavam arduamente. Compraram um apartamento e estabeleceram uma vida comedida, em que o trabalho era o centro, tanto profissionalmente quanto no centro espírita em que se engajaram. Contudo, as dificuldades eram constantes. O ambiente de trabalho, com as disputas de interesse e poder, conferiram dias angustiosos, apesar de produtivos. Sofia aprendia, com a disciplina no trabalho, a centrar sua mente e seu potencial, e seu chefe a incentivava. Você tens futuro, Sofia. Sei que não gosta de envolver em disputas aqui no escritório, mas assim acaba deixando oportunidades escapar. Você precisa ser mais agressiva, brigar mais pelo que você quer. Se fizer isso, se colocar todo esse potencial para fora, certamente conquistará o mundo. Ela sorria sem graça. Quando era elogiada assim, de forma direta e aberta, sentia uma ponta de insegurança, como se fosse uma fraude, enganando a todos. Apesar de outros reconhecerem seu potencial, Sofia não se permitia aceitá-lo, não confiava em si mesma, a culpa anulava seus esforços em melhorar, sussurrando em seu inconsciente que ela não era uma boa pessoa, que não merecia ser feliz, e o medo de errar, de falhar outra vez, fazia com que ela abafasse todos os recursos e aspectos positivos de sua personalidade, ressaltando o que era negativo. Pode deixar, Felipe. Vou achar um jeito de estar à altura das minhas atribuições. Serei ainda mais produtiva. É claro, será. Não tenho a menor dúvida, mas isso não é suficiente para se dar bem, Sofia. Você precisa estar disposta a fazer o que for necessário para ter sucesso, me entende? Ela sorriu outra vez. Não estava gostando nem um pouco do tom daquela conversa e procurava uma maneira de escapar. Sofia, telefone para você, a assistente avisou. A jovem se levantou e finalizou a conversa. Preciso atender. Pode confiar em mim, Felipe. Não vou te desapontar. O chefe não respondeu, apenas ficou observando ela voltar para sua mesa e seguir com seu trabalho. Sofia e Lorenzo chegavam em casa todos os dias exaustos devido às exigências e responsabilidades profissionais. Ambos tinham aspirações diferentes da grande maioria das pessoas com quem trabalhavam. Queriam ter êxito profissional, pessoal, financeiro, nos relacionamentos, mas não se sentiam dispostos a pagar o preço que a maioria das pessoas que conheciam pagava para ter tudo aquilo. Ambos acreditavam que deveria haver outra maneira de se realizarem, uma que não os oprimisse tanto. E buscavam nos ensinos espíritas e nas tarefas de ajuda ao próximo, promovidas pelo núcleo espírita, preencher aquelas aspirações mais elevadas que vibravam em suas almas. Ambos possuíam muita sensibilidade e ficavam expostos às influências espirituais positivas e negativas com muita facilidade. Certo dia, depois de trabalhar até quase 9 horas da noite, Sofia chegou em casa exaurida, entrou e colocou a bolsa na cadeira. Lorenzo, que acabara de comer um lanche assistindo televisão, expressou sua contrariedade assim que a viu. De novo trabalhando até tarde? Precisa se preservar um pouco. Ela deu um beijo no rosto dele e sentou-se ao seu lado. O que está comendo? Fiz um lanche. Ela recostou-se no sofá e fechou os olhos, tentando organizar as ideias.
mas sua mente estava repleta de preocupações, de contrariedades, de muitas coisas que via no escritório e com as quais não concordava. O que foi? A pressão está grande no escritório. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas há uma agitação, alguma coisa no ar. Será que estão sendo comprados por um escritório maior? Não sei, mas o trabalho está sendo muito. Demitiram 2 estagiários hoje e mais 2 assistentes. Está sobrando muita coisa para os principiantes. Estou preocupada, Lorenzo, e cansada de tudo. Você está fazendo um bom trabalho, não desanime. Olhando para o jovem marido, ela notou as olheiras e o cansaço estampado também no rosto dele. E com você tudo bem? Parece exausto? Tá tudo bem, respondeu ele, procurando não levar mais preocupação à esposa. É só muito trabalho por lá também. Não seria bom se trabalhássemos em áreas diferentes e pudéssemos falar de problemas diferentes? Ela calou-se por longo tempo e depois disse: Às vezes penso que queria fazer outra coisa, trabalhar com outra coisa, ter uma vida mais leve, mais livre. Sei que posso ter uma carreira interessante, mas não sei se quero me submeter a tudo o que é necessário para alcançar o êxito profissional. Falando bonito, os dois conversaram até tarde sobre os problemas que ambos enfrentavam, buscando ajudar-se mutuamente. Com frequência, trocavam informações e estratégias, tentando alcançar seus objetivos. Ao se deitarem, Sofia comentou: Acho que já está na hora de pensarmos em ter um filho. Já estou com 36 anos e logo ficará mais difícil. Por mim, tudo bem. Quer começar agora? Lorenzo abraçou e beijou a esposa com carinho. Acabe saiu do quarto, deixando o casal à vontade. Emílio estava na sala e o olhou com admiração. Eles estão fazendo progressos, disse Emílio. De fato estão, mas as dificuldades interiores são grandes e o aprendizado por vezes é lento. Estão no caminho certo e mantê-los assim é importante. Você tem feito um ótimo trabalho, Acabe. A preservação de ambos das investidas de Hélio e seus auxiliares tem sido eficaz. Tenho feito de tudo para mantê-los focados nos objetivos que estabeleceram em conjunto, o que muitas vezes não é nada fácil, mas as dificuldades materiais ajudam. Graças a Deus, ambos estão trabalhando interiormente, aproveitando os conhecimentos que recebem lá no centro e em outras leituras edificantes. Mas as distrações ainda são muito grandes, os maus hábitos também, e as limitações emocionais interiores de ambos, a culpa e os sentimentos negativos, os modelos psicológicos cristalizados, os vícios da alma, tudo isso é muito forte em ambos. Os gatilhos interiores estão muito fáceis de ser acionados. Emílio colocou a mão sobre o ombro do companheiro e falou: Tudo isso é verdade, mas olhe para Sofia. Ela melhorou bastante. Comparemos seu estado atual, mesmo seus pensamentos, seus comportamentos, com a última vez em que estiveram juntos. Ela tem feito progressos, é incontestável? Acabe sorriu e concordou. Sim, ela melhorou muito e você tem a ajudado. Ela precisa muito desse apoio espiritual constante. Acabe silenciou e ficou sério. Depois disse: É que me preocupo com a fragilidade dessas mudanças. Emílio, elas ainda não têm raízes, são superficiais. A ventania que se anuncia sobre o Brasil pode causar estragos em ambos e fazê-los perder todo o progresso alcançado até agora. Os dois amigos se colocaram em oração pelo casal. O apartamento foi envolvido em luz suave e uma sensação agradável espalhou-se pelos ambientes, levando serenidade e paz ao sono de Sofia e Lorenzo.